Olá, graça e paz a todos. Uma das histórias mais comoventes da vida de Jesus se encontra em João, no capítulo 8, no versículo 1 ao 11, que diz que Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo ele voltou para o templo. Aquele mundaréu de gente estava à sua volta e ele se assentava e começava a ensiná-los. E os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera. Foi apanhada em flagrante. Moisés, na sua lei, ordena que haja um apedrejamento de quem comete esse tipo de crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E ele se encurvou novamente e continuou a escrever na terra. Ouvindo isto, eles começaram a deixar o local um após o outro, a começar pelo mais velho. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém me condenou, Senhor. E Jesus disse: Nem eu te condeno. Siga o seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. A lei judaica deixava, meu irmão, minha irmã, muito claro que tanto o homem quanto a mulher que fossem pegos em flagrante adultério deveriam ser apedrejados. Neste caso, apenas a mulher foi levada a Jesus. Era para ter sido levado os dois. Está bastante claro que foi uma armação da parte deles para prenderem Jesus segundo aquilo que ele falasse. E com a sábia resposta de Jesus, eles então não puderam condenar nem ele e nem a mulher. Depois Jesus disse à mulher: Nem eu tampouco te condeno. Desde então, essas palavras ainda nos trazem consolo e esperança às nossas vidas. O apóstolo Paulo também ecoou o mesmo sentimento com as palavras de nossa passagem bíblica. Ele disse lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este texto traz para o nosso viver a certeza de que não é apenas a mulher apanhada em flagrante adultério que Jesus deu a sua vida. Assim, nós, enquanto pecadores, em Jesus fomos perdoados e não fomos condenados. Se Jesus, em sua pureza, não nos condena, como podemos nós, seres humanos e falíveis, como podemos fingir sermos mais justos do que, por exemplo, o nosso cônjuge, ou os nossos filhos, ou os nossos pais, ou os nossos irmãos? Como podemos condená-los quando eles falham e muitas vezes falham conosco? Que as palavras que saem dos nossos lábios sejam: Nem eu te condeno. Que sejam as mesmas palavras de Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. Tem uma breve parábola, meu irmão e minha irmã, que diz que o cristão procurou viver piedosamente, mas como todo ser humano não conseguiu. Ele morreu, ele foi chamado diante do Criador, ele compareceu perante o julgamento do juiz, do grande trono branco, descrito lá em Apocalipse.
Lá estavam Deus, o grande e justo juiz, o acusador dos irmãos fazendo o papel de promotor e o advogado do cristão, Jesus Cristo. E deu-se início ao grande julgamento do cristão. O promotor relatou um a um todos os pecados cometidos pelo discípulo de Jesus, inclusive suas promessas de santificação, seus fracassos, suas alianças com Deus e a sua incapacidade de cumpri-las, suas omissões, suas negligências, suas fraquezas, e exigiu o cumprimento da justiça, expressa em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá, completando com aquela exigência de Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. O advogado do cristão, Jesus Cristo, ele pediu a palavra e disse: o acusador, o promotor está correto ao exigir a justiça. Contudo, quero lembrar que eu cumpri toda a justiça divina quando ofereci a minha vida para o resgate do pecador. A punição que deve ser imposta ao cristão já me foi atribuída. Resta para ele apenas receber a graça da justificação, que traz o perdão e o alívio para a sua culpa. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Fez então um grande silêncio no céu. O juiz perguntou ao cristão: e o que você tem a apresentar na sua defesa? O cristão refletiu um pouco e, confiante, respondeu: eu criei em Jesus Cristo e fui justificado pela sua pessoa, sua vida e suas obras. Novamente fez um grande silêncio e todos apuraram os ouvidos para ouvir a sentença do grande juiz, que assim determinou: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está justificado e perdoado. Esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Uma oração que você deve fazer é tão somente de arrependimento, de entrega, de gratidão, pois pelo seu grande amor não fomos condenados, porque Ele nos amou antes que existisse todas as coisas, pois somos filhos e como filhos Ele nos pede para compartilhar o mesmo perdão com aqueles ao nosso redor. Pai, nos ajude a amar mais e mais. Nos ajude a não condenar, nem mesmo que sejamos feridos ou que tenhamos sido feridos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu
te dê a paz. E te dê a paz. Você ouviu Graça ao Redor da Mesa, uma organização Pastores pelo Evangelho.